Hail the King, capítulo 976. A perseguição no mar de florestas sem fim. As pessoas que reagirão primeiro foram os batedores de elite de Chambord, que insistiram em permanecer no terreno alto e vigiar. Em vários flashes, eles saltaram para o topo de algumas árvores e olharam para longe. No momento, um grande bando de pássaros voou para o céu como se eles fossem surpreendidos por alguma coisa, e os rugidos de bestas demoníacas pareciam ansiosos e trágicos. Os galhos das árvores balançavam como ondas. Um dos batedores observou por alguns segundos e desceu antes de sussurrar algo no ouvido de Faye. Black, que estava dormindo na praia, olhou para cima e soltou uma série de rugidos abafados quando uma luz cruel apareceu em seus olhos. Fag, Tick e Hooligan, que ainda brincavam no lago e jogavam água, sacudiram as asas e voaram para fora. Essas três bestas que já haviam perdido a honra dos dragões chegaram ao lado de Black e vigiaram. Faye franziu a testa ligeiramente. 4 horas impressionantes apareceram nas profundezas do mar de florestas sem fim, e eles estavam se aproximando rapidamente do lago. Essas 4 horas eram todas vastas e puldaruças, mas todas pareciam muito diferentes. No entanto, uma coisa era a mesma: todas estavam cheias de intenso espírito assassino. Onde quer que fossem, as bestas demoníacas que residiam na área instintivamente sentiam o perigo e fugiam de seus territórios. Volte, Faye ordenou que os batedores se afastassem. Os guerreiros comuns em nível de estrela não conseguiriam lidar com o nível de força que aparecia nas profundezas do mar de florestas sem fim. Roar! De repente, Black, que parecia com uma montanha, levantou-se e rugiu como o imperador de bestas demoníacas, e seu rugido ressoou e ecoou no céu. Rapidamente correu para os arredores, como se tivesse emitido uma ordem. No momento seguinte, uma série de rugidos soou como se bestas demoníacas estivessem respondendo a Black. De repente, todos sentiram uma sensação mística. Parecia que as bestas demoníacas caóticas e choramingando de medo de repente encontraram sua espinha dorsal depois de ouvir o rugido de Black, e superaram o medo em suas mentes. Como uma tropa derrotada que de repente se deparou com reforços, as bestas demoníacas rugiram em sequência, e todas elas, grandes e pequenos, mudaram a direção de sua fuga e correram em direção ao lago em ordem. Faye olhou para Black surpreso. Desde quando esse grandalhão ficou tão arrojado? Em um piscar de olhos, muitas bestas demoníacas saíram correndo da floresta e apareceram à beira do lago em velocidades diferentes. Gradualmente, todo o lago foi cercado, pois havia pelo menos 10.000 delas. Entre os animais demoníacos, havia ursos demoníacos, lobos selvagens, porcos espinhos, paifanos selvagens, macacos de braços compridos, coelhos de vento. Parecia uma exibição de todos os tipos de bestas demoníacas. Seus pontos fortes eram diferentes, mas a maioria deles estava abaixo da classe Lua. Este grande grupo de bestas demoníacas se deitou no chão, e então eles olharam para o céu enquanto rugiam na direção de Black e os 3 dragões. Parecia que eles eram civis que estavam se curvando para seu imperador. Eles pareciam ser domados e não atacavam Faye e outros, parecendo inteligentes e parecidos com humanos. Exceto pelos humanos, apenas a besta buscadora de tesouros, o pequeno guaxinim, ignorou Black e as horas dos 3 dragões e presenças dominantes. O pequeno guaxinim ficou de pé no ombro de Faye e chiou, parecendo muito descontente, pois essas bestas só respeitavam Black e os dragões enquanto a ignoravam, um nobre entre bestas demoníacas.
Nesse momento, Black parecia o imperador de todos os animais, majestoso e inabalável. Os 3 dragões pareciam os generais sob o comando do imperador e protegiam o imperador enquanto olhavam para seus súditos. De repente, Fei sentiu como se tivesse subestimado as habilidades desses 4 gigantes comilões. Bum! 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 Uma série de explosões puldaruças soou de longe, e faixas de fogo vinham do céu e pareciam meteoros. Os terríveis picos de energia se aproximaram da beira do lago e ficou claro que os mestres estavam lutando até a morte. Pela força das 4 horas, Fei sabia que 3 mestres estavam atacando um. Enquanto a batalha feroz continuava, essas 4 horas estavam se aproximando do lago a uma velocidade mais lenta. No entanto, a aproximação desses 4 picos de energia aterrorizantes fez todas as bestas demoníacas na área rugirem instintivamente. Uma série de rugidos furiosos saiu da boca de Black enquanto olhava para as 4 horas mais distantes, enquanto uma luz feroz brilhava em seus olhos. Fei entendeu instantaneamente a intenção de Black. Esse cara claramente tratava essa região no mar de florestas sem fim como seu próprio território, e as bestas demoníacas que viviam aqui eram seus súditos. Enquanto esses 4 mestres lutavam pelo caminho, muitas montanhas e florestas foram destruídas. Mais importante, muitas bestas demoníacas foram mortas pela energia residual da batalha. Como resultado, Black ficou descontente e manteve intensa hostilidade em relação a essas pessoas. Fei acenou com a mão. Black entendeu a intenção do rei e abaixou a cabeça e soltou uma série de rugidos. Todas as bestas demoníacas ao redor do lago começaram a se mover em direção ao sul do lago. Quando dezenas de milhares de bestas demoníacas se moveram juntas, foi uma cena impressionante, pois parecia que uma represa estava aberta, liberando uma tonelada de água reprimida. Até o chão tremia levemente sob as patas e os pés dos animais demoníacos. Em cerca de 10 minutos, todas essas bestas demoníacas passaram pelo lago e chegaram a cerca de 1000 metros ao sul. Mais ao norte, as bestas demoníacas continuaram fugindo e se juntaram ao grupo ao sul do lago. Nesse momento, essas 4 figuras na batalha acalorada finalmente apareceram à vista de todos. Assim como Fei detectou, 3 mestres estavam perseguindo uma pessoa. A batalha foi feroz e trágica, e muitas rachaduras negras foram criadas no céu antes de desaparecer no segundo seguinte. A pessoa na frente estava envolta em chamas celestes roxas. Ele era poderoso e lutava enquanto fugia. Quando os 3 oponentes em seu nível o atacaram, parecia que ele ia morrer todas as vezes, mas ele sempre podia se esquivar por uma fração de polegada e sobreviver. Pessoas da Santa Igreja. No momento, todos podiam ver que as 3 pessoas que perseguiam esse homem estavam envoltas em um poder sagrado prateado, semelhante ao oceano, que pertencia apenas aos mestres da Santa Igreja. Como 3 sóis brilhantes, esses 3 perseguiram e pareciam querer transformar a pessoa em chamas celestes roxas em milhares de pedaços. Na estimativa mais conservadora, esses 4 eram todos lords no pico do sol ardente, e um golpe casual poderia destruir montanhas. Enquanto a energia do fogo e o poder sagrado colidiam, as terríveis ondas de energia se dispersavam na área. Árvores foram queimadas, gelo foi derretido e uma trilha com mais de 10 quilômetros de largura foi criada no chão. Olhando do céu, a gigantesca trilha negra no chão era chocante, e parecia que o chão estava dilacerado enquanto os incêndios queimavam no caminho. Bum!
A pessoa que fugiu finalmente não foi capaz de desviar de um ataque e foi atingida pela lança do julgamento. Como um meteoro, ele caiu na direção de Fei e dos outros a partir do céu. Hail the King, capítulo 977. El Shaarawy. Fei avançou levemente para a frente e ficou na frente de Angela e das criadas. Então, uma faixa de energia invisível correu para o céu e bloqueou a onda de energia aterrorizante criada pela queda sem precedentes daquele mestre, impedindo que outros fossem prejudicados. Black rugiu e correu em direção a Fei com os 3 dragões ao lado, criando uma série de barulhos estrondosos e deixando marcas de pegadas no chão. Depois que a poeira baixou, as chamas roxas se espalharam em todas as direções, e uma figura estava na frente deles. Este homem não era alto, ele tinha apenas 1,78 metros de altura. Além disso, ele era magro. No entanto, ele ficou lá com as costas retas e parecia que seu corpo mantinha 1 tonelada de força. As chamas roxas queimavam ao redor dele e o circundavam, mas a coisa mais atraente era o cabelo dele. Seus longos cabelos roxos estavam modelados em um moicano, fazendo-o parecer um dragão dominante em forma de humano e chocando todos que olhavam para ele. Mesmo que este homem estivesse bastante ferido, sua força ainda estava no pico do reino do sol ardente, o que era impressionante. Cabelos longos e roxos, chamas roxas, corpo magro, cabelos moicanos, poderia ser. Fei de repente pensou em alguma coisa e lembrou de um documento que o escritório de cartas lhe deu. Ele registrava todas as informações dos mestres de primeira linha do continente e Fei instantaneamente pensou em uma pessoa que estava nele. Neste momento. Shaarawy, você não pode mais correr. Prenda-se e espere pela morte. Uma série de risadas eragantes ressoou no céu como um trovão estrondoso. Os 3 mestres da Santa Igreja que estavam perseguindo esse homem apareceram instantaneamente no céu acima do lago enquanto estavam envolvidos por uma luz prateada. Os 3 não atacaram imediatamente. Em vez disso, eles mudaram de posição e lentamente chegaram à área de 3 direções, cercando o homem em chamas roxas ao lado de Fei e outros. Do céu, um vasto poder sagrado desceu como uma montanha gigante. Essas pessoas não demonstraram piedade mesmo depois de ver Fei e outras pessoas. No entanto, Fei não prestou atenção a essas 3 pessoas. Os olhos afiados do rei olhavam para essa figura envolvida por chamas roxas, e ele confirmou seu palpite depois de ouvir o rugido daquele mestre da Santa Igreja. El Shaarawy era um nome famoso que estava sempre no centro das atenções. No Império Assemilan, na região central de Azeroth, esse nome era sinônimo do deus da guerra. Você às vezes deve admitir que existem gênios neste mundo. Aprendendo o cultivo aos 3 anos de idade, tornando-se um guerreiro no nível de estrela aos 4 anos, transformando-se em uma elite da classe Lua aos 10 anos de idade, entrando no reino da classe do Sol aos 20. Esse homem chamado El Shaarawy tinha um talento incomparável no cultivo, e pode-se dizer que esse tipo de pessoa só apareceria algumas vezes em 1000 anos. Este homem ganhou fama em tenra idade, e ele estava sempre no centro das atenções. Tanto no cultivo como em assuntos militares, seu talento era raro. Ele se tornou um general do Império do Milan de nível 9 há cerca de 10 anos e era um dos jovens lords mais conhecidos do continente. Juntamente com outro gênio do Império do Milan, Alexandre Pato, esses 2 eram conhecidos como a dupla de gênios do Milan, e eram muito mais famosos que Fei.
Cerca de meio ano atrás, a Santa Igreja de repente entrou em guerra com os três impérios gigantes na região central, AC Milan, Inter Milan e Juventus. Ouviu-se que os jovens lords desses três impérios estavam sendo perseguidos e caçados pelas equipes de execução divinas da Montanha Sagrada, que era o quartel-general militar da Santa Igreja. Algumas pessoas até alegaram que esses jovens lords foram todos mortos. Isso foi inesperado, Sharawi não morreu. Em vez disso, ele fugiu para o reino de Chembord, na região norte. No entanto, pelo que parece, esse talentoso gênio do Império do Milan não estava em uma boa situação. Ele ficou gravemente ferido e os mestres da Santa Igreja o cercaram. Como se ele sentisse a intenção nos olhos afiados de Fei, Sharawi lentamente puxou as chamas roxas para dentro de seu corpo e revelou seu rosto. Este homem era bonito, e seus olhos eram brilhantes. Se alguém prestasse atenção em seu rosto e ignorasse a presença dominante, afiada e selvagem, ele poderia ser confundido como uma garota bonita. Ficou claro que Sharawi sentiu o poder de Fei, e ele pareceu um pouco surpreso quando uma faixa de luz roxa brilhou em seus olhos brilhantes. Agora, Sharawi parecia calmo e elegante, ele não parecia alguém que foi perseguido por dezenas de milhares de quilômetros. Ele ignorou os três mestres da Santa Igreja que estavam descendo do céu e também não parecia que planejava fugir. Em vez disso, ele endireitou as roupas lentamente antes de arrumar o cabelo moicano. Então, ele observou Fei com interesse como se fosse um turista casual. Os olhos de Fei se afastaram de Sharawi e olharam para os três mestres incomparáveis da Santa Igreja que o cercavam por três direções. Essas três pessoas devem ser os exequiators da equipe de execução divina da Santa Igreja que saiu da Montanha Sagrada para caçar os jovens lords nesses três impérios. Um deles era bastante magro e baixo. Além disso, ele era careca e não tinha sobrancelhas e barba. Muitas rugas podiam ser vistas em seu rosto, e ele parecia velho. No entanto, apesar de toda a estranheza, uma energia aterrorizante estava escondida nas profundezas de seus olhos que pareciam turvos. Fei percebeu pelas horas que esse homem era o mais poderoso dentre os três. Dos outros dois mestres da Santa Igreja, um deles também era careca, gordo como um porco, mas seus olhos afiados, como águia, escondiam alguma astúcia e crueldade que só os membros de alto nível da Santa Igreja tinham. A última pessoa tinha cabelos castanhos curtos e um rosto largo. Ele era corpulento, silencioso e parecia mais um mestre comparado aos outros dois. Essas três pessoas se aproximaram do lago de três direções. Quando aterrissaram, não recolherão seu vasto poder sagrado de prata. Em vez disso, eles liberaram ainda mais poder sagrado. O poder sagrado semelhante ao oceano envolveu a área e trancou todos os caminhos de fuga possíveis. Se Fei não eliminasse todas as forças invisíveis que carregavam uma supressão terrível, Angela, as criadas e os guardas já teriam sido gravemente feridos. Os olhos do sacerdote gordo eram afiados como lâminas. Quando ele olhou para todos aqui, viu Angela e Helena, e um traço de surpresa e luxúria brilhou em seus olhos. Embora ele tenha escondido bem, Fei claramente sentiu. Como uma luz brilhava rapidamente nos olhos desse sacerdote, isso significava que ele estava planejando algo. No entanto, quando viu as quatro bestas gigantes atrás de Fei, especialmente quando viu Fag, Tik e Hooligan, ficou tão chocado que seu rosto mudou de cor. Nesse momento, os outros dois mestres da Santa Igreja também avistaram os três dragões.
No momento, os membros da Santa Igreja estavam brigando com o clã Dragão na ilha de Sicília, e ninguém sabia como seria o resultado. Como a única força que ousou se opor à Santa Igreja nos últimos 1000 anos, os dragões eram inimigos mortais dos sacerdotes e cavaleiros sagrados da Santa Igreja. Ao ver de repente esses 3 dragões gigantes, esses 3 mestres da Santa Igreja ficaram secretamente chocados. Hail the King, capítulo 978. Não me culpe por ser impiedoso. Logo, os 3 mestres da Santa Igreja suspiraram de alívio. Com seu nível de força, eles rapidamente notaram que esses 3 dragões estavam apenas no reino do Sol ardente de nível inferior e não podiam ameaçar suas vidas. Portanto, esses 3 sacerdotes voltaram sua atenção para os Chambordianos. Agora, eles ficaram surpresos ao ver que essas pessoas eram todas bastante fortes. Eles pensaram que alguns descendentes de algumas famílias nobres tentavam brincar com as beldades sob a proteção dos guardas, mas descobriram que os guardas e as criadas eram todos jovens e com a força de 6 estrelas e jovens. Isso era raro de se ver na região norte de Azeroth, sem falar neste lugar remoto. No entanto, eles ficaram mais surpresos com as 2 mulheres e um homem no meio dessas pessoas. A garota que tinha longos cabelos negros e era pura e bonita como uma deusa tinha uma aura misteriosa. Era extremamente nobre, fazendo-a parecer uma verdadeira deusa. Os 3 sacerdotes olharam para ela e sentiram vergonha e tristeza. A garota bonita ao lado dela tinha longos cabelos ruivos, e ela era tão linda. No entanto, sua aura era ainda mais misteriosa, e esses 3 sacerdotes não podiam ver através dela. Mais importante ainda, o jovem que estava parado na frente os atordoou. Ele parecia ter apenas cerca de 20 anos e estava parado em silêncio, vestindo sua túnica branca como a neve. Embora ele parecesse um eremita e não emitisse nenhuma aura, os 3 sacerdotes pareciam estar olhando para uma montanha alta. Mestre? Um mestre incrivelmente poderoso. Os 3 sacerdotes da Santa Igreja se entreolharam e viram o choque e a atenção nos olhos um do outro. Como resultado, os 3 mudaram instantaneamente sua atitude arrogante. O sacerdote enrugado que não tinha cabelos, sobrancelhas e barba assentiu para a fé e sondou: sou Kalina, o 6º oráculo de execução do Palácio de Execução Divina da ilha de Sicília, e esses 2 são o 10º e o 11º oráculo de execução, Henning e Stoltenberg. Estamos perseguindo um herege maligno. Quem é você? Ha ha ha. 3 hipócritas desprezíveis. O que? Depois de ver a força desse homem, você decidiu deixar de lado seu comportamento arrogante. Falso como o inferno. Yak! Antes que Fei pudesse responder, o jovem Lord El Sharawi, do Império de Milão, que estava assistindo do lado com olhos frios, de repente riu e xingou: se eu disser que vocês 3 têm cérebro de porco, isso seria um insulto ou um elogio. Este lugar fica a apenas 2000 quilômetros de Chambord, e este irmão está em uma túnica branca real com suas 2 lindas rainhas ao seu lado. Além disso, até as criadas e os guardas são muito mais poderosos que as pessoas comuns. Exceto por uma pessoa, mas alguém pode ter essa presença e força. O Imperador Humano do Norte. O Rei de Chambord. Punho do Céu Encoberto. Os 3 mestres da Santa Igreja quase engasgaram ao mesmo tempo e chamaram 3 títulos diferentes. Depois disso, os 3 trocaram um olhar inconscientemente. Desta vez, suas expressões eram todas diferentes.
No entanto, antes que Kalina, que estava na liderança, pudesse dizer qualquer coisa, o gordo 11º oráculo de execução Henning relaxou de repente depois de ouvir a identidade de Fei, e ele riu alto. Ah, é Alexander. Isso é ótimo. É Zar. Kalina, é Zar. Stoltenberg e eu estamos caçando esse herege do mal, El Sharawi. Alexander, como bispo do Santuário do Traje Negro, do santuário da Igreja Santa, porque você não está se movendo rapidamente e capturando esse herege maligno conosco. Depois que ele disse isso, as expressões nos rostos de Kalina, Fei e Sharawi mudaram. Kalina ficou descontente com a atitude de Henning. Pela avaliação do quartel-general militar, o bispo Alexander, do Santuário do Traje Negro, é um personagem imprudente e selvagem. Ele entrou em conflito com as pessoas no topo da igreja várias vezes e até matou muitos membros de alto nível da Igreja Regional do Norte antes de herdar o Santuário do Traje Negro. Na batalha durante seu casamento, a Igreja Regional do Norte quase ficou do lado oposto deste homem. Como esse homem é hostil à Santa Igreja, ele não escuta os oráculos de execução e não mostra nenhum respeito. Henning simplesmente gritando com Alexander dessa maneira provavelmente desagradou esse homem, e ele apenas trouxe mais mudanças na missão de hoje. Enquanto Kalina pensava consigo mesmo, Sharawi pensava em outra coisa. O que? O imperador humano do norte é o bispo de um santuário na Santa Igreja. Como é que ninguém sabe disso? Nos últimos 10 anos, a Santa Igreja coroou 31 bispos do santuário, mas o rei de Chembord não está na lista. Será que esse homem é uma das peças de xadrez escondidas desses velhos cães na Santa Igreja? Se for esse o caso, estou em grande perigo agora. O rosto de Fei mudou de cor, pois ele não gostava do tom de comando de Henning. O rei não gostava da Santa Igreja em primeiro lugar. Caso contrário, ele não teria recusado a convocação do quartel-general militar de ir à ilha de Sicília e lutar contra dragões. Portanto, depois de ouvir as palavras de Henning, Fei zombou de sua mente. Se fosse mais conveniente, Fei teria pelo menos espancado esse sacerdote gordo até ficar meio morto e poderia tê-lo matado por suas palavras e pelo desejo que sentia quando olhou para Angela e Helena. Essa mudança instantaneamente tornou a atmosfera intensa. No entanto, o gordo Henning não percebeu isso. Vendo Fei ignorando-o, ele ficou com raiva e gritou: Alexander, você é surdo. Eu disse para você se mover agora e capturar esse herege. Ram. Então, Henning olhou para Helena e Angela enquanto zombava e dizia: depois que essa missão terminar, você precisa me explicar a situação com esses 3 dragões. Como bispo de um santuário, como você está com o clã dragão? Se você não pude fornecer uma boa explicação, não me culpe por ser impiedoso. Esse porco gordo estava acostumado a ser arrogante e se safar das coisas, ele estava além de burro. O rosto de Kalina mudou de cor, e ele sabia que essa merda estava prestes a atingir o ventilador. No entanto, ele não conseguiu parar isso. Nesse momento, um grito agudo soou e uma luz azul brilhou enquanto o frio aparecia no ar antes que alguém pudesse reagir. O sorriso cruel ainda estava no rosto de Henning, mas agora estava se transformando em choque. Ele não tinha certeza de quando, mas uma camada de gelo azul apareceu no seu ombro direito e instantaneamente cobriu mais da metade do braço direito. Como se o gelo tivesse vida própria, ele ainda estava se espalhando e engolindo esse porco gordo por inteiro.
Henning gritou e rugiu enquanto usava seu poder sagrado para se defender. Com sua força, ele finalmente se livrou dessa camada de gelo depois de um tempo, mas a seção de sua túnica mágica vermelha do braço e ombro direito rasgou e caiu como borboletas vermelhas, revelando sua pele branca e oleosa que parecia a pele de porco nua. Atrás de Fei, a valquíria Helena, que estava em silêncio, segurava seu arco divino, e a corda que era um fio de luz foi puxada. Seus dedos macios e bonitos agarraram-se a 3 flechas mágicas de cristal criadas pela umidade no ar, e as runas místicas na superfície das flechas mostraram sua força, que estava além do pico do reino do sol ardente. A valquíria parecia fria e homicida. Hail the King, capítulo 979. O confronto. Embora Helena tenha feito um movimento, ela era atenciosa e não exagerou. Ela lutou ao lado de Fei muitas vezes e o entendia muito bem. Ela conseguia entender qual era a intenção de Fei, de relance. Portanto, ela sabia que desta vez o rei não queria matar esse porco gordo, então só queria ensinar uma lição ao imprudente e arrogante. Helena combinou a força de todos os 7 mercenários de Fei das 7 classes no Diablo World, e sua força alcançou o reino semideus. Além disso, ela usava principalmente arco e flecha, que estavam perto de armas de assassinato. Se ela realmente quisesse, ela poderia ter matado Henning instantaneamente. Mesmo que Henning não tenha sido morto, ele estava morrendo de medo. Quando a flecha da valquíria o atingiu, Henning sentiu como se a lâmina da foice do ceifador estivesse firmemente pressionada em seu pescoço. Se ele fizesse algo errado, poderia ser morto no momento seguinte. Como Henning estava agora em desvantagem, ele não se atreveu a se mover. Em uma batalha entre mestres saprimos, uma vez que uma das partes estivesse em desvantagem, o ímpeto iria rolar como bola de neve. Era aterrorizante. Henning suava profusamente, e seus olhos se arregalaram como os de um peixe morto. Ele estava se esforçando ao máximo para quebrar e se defender da aura da valquíria. Por outro lado, o 10º oráculo de execução Stoltenberg olhou para Kalina cuja expressão ficou feia, e ele suspirou antes de dar um passo e apontar o dedo. Oxi! Uma faixa de energia afiada da espada de prata perfurou a valquíria. Stoltenberg queria quebrar a aura de Helena e salvar Henning, mas havia uma intenção assassina oculto nele. Parecia que ele queria ensinar uma lição a Helena também. Um sorriso frio apareceu no rosto de Fei, e uma luz poderosa brilhou em seus olhos antes que ele olhasse nessa direção. A luz saiu dos olhos de Fei como feixes sólidos e colidiu com a energia da espada. Res. Depois de uma série de ruídos compactos, a energia da espada foi destruída a mais de 100 metros. Stoltenberg ficou extremamente chocado. Fei acenou com a mão e Helena o entendeu e guardou o arco. Por outro lado, o gordo Henning sentiu que a pressão de uma montanha em seu corpo finalmente desapareceu e a sensação de que muitas agulhas estavam cutucando sua carne também se foi. Esse cara era burro como um porco sem cérebro. Depois de sentir que a pressão havia acabado, ele ficou furioso e subconscientemente xingou: "Isso é imperdoável. Rei de Chambord, você quer se Rebbe?" Antes que ele pudesse terminar suas palavras, ele imediatamente fechou a boca, já que Fei apertou os olhos com uma intenção assassina que o envolvia. Porco gordo. Se você quer morrer, continue. Henning engoliu a saliva na boca e seus lábios estavam um pouco secos.
A sensação de morte que Henning sentiu quando Fei olhou para ele ultrapassou em muito o nível de quando Helena apontou flechas para ele. Ele sentiu como se fosse um porco amarrado a uma mesa em um matadouro. Se ele ousasse fazer barulho, esse homem na frente dele o mataria como se fosse um animal. Embora Henning fosse burro e arrogante, ele estremeceu de medo. As últimas palavras relutaram em sair da boca de Henning. A atmosfera era anormalmente intensa. Os olhos de Charaui brilharam como se ele pensasse em algo. Tosse, Sua Majestade Alexander, nós três não queremos ofendê-lo, e não sabíamos que você estava aqui. Por favor, não entenda mal. Como estavam no território do reino de Shembord, eles tiveram que abaixar a cabeça. Kalina era um oráculo de execução que possuía uma alta patente na montanha sagrada na ilha de Sicília, e ele era de status de prestígio. Suas palavras eram geralmente tomadas como ordens, mas ele tinha que agir com suavidade e superar esse incidente. Depois de se curvar levemente, Kalina sorriu e disse: como Sua Majestade não está interessada em ajudar, fique de lado e aproveite o entretenimento. Depois que capturarmos esse homem maligno, Charaui, pediremos desculpas a você novamente mais a sério. Fei franziu a testa e não disse nada, e ele estava pensando em algo. Nesse momento, El Charaui interrompeu repentinamente. Ha. Ouvi dizer que o rei Alexander de Shembord é talentoso e único há muito tempo. Mesmo que Sua Majestade se tornou famoso mais tarde, você está na lista de jovens lords. Hoje finalmente nos conhecemos e vejo a razão pela qual as pessoas estão louvando e admirando Sua Majestade. Ha. Ótimo. Sua Majestade está qualificada para ficar comigo apenas pela presença que você teve ao enfrentar este porco gordo do Henning. Este homem que foi perseguido por dezenas de milhares de quilômetros não achou sua situação tão perigosa. Enquanto ele ria, ele acenou com a mão e falou com Fei do fundo do seu coração. Ele não estava fingindo, e Fei olhou para ele sob outra luz. Esse jovem mestre poderia ser chamado de figura brincalhona, tanto em termos de força quanto de comportamento. Se ele morresse aqui hoje, seria lamentável. Depois de pensar em tudo isso, o rei já tinha uma decisão. Fei olhou para Kalina e balançou a cabeça e disse: não vou interferir na caça aos hereges da Santa Igreja. No entanto, esta área fica a 2.000 quilômetros da minha cidade de Shembord e é meu território. Com sua força, a energia residual de sua batalha pode destruir tudo aqui e prejudicar seres inocentes. Não quero que você danifique este lugar e afete meus assuntos. Portanto, se você estiver indo para a batalha, afaste-se por mais 2.000 quilômetros e lute em um lugar onde ninguém está por perto. Não é problema meu se algum de vocês for morto. Os rostos dos 3 membros da Santa Igreja caíram. Embora o que Fei disse parecesse razoável, estava favorecendo esse jovem lorde do Império do Milan. Os 3 perseguiram Charaui por dezenas de milhares de quilômetros e finalmente feriram esse herege, e foi uma grande oportunidade de matar esse homem. Se Charaui escapasse dessa vez, seria quase impossível cercá-lo novamente e capturá-lo. Se eles fizessem o que Fei sugeriu e se afastassem por 2.000 quilômetros, Charaui teria a chance de respirar e recuperar um pouco de força. Então, seria muito mais difícil capturá-lo. Tchisk. Ótimo. Você com certeza não me decepcionou. Os jovens lords deveriam ter tanto orgulho e dominação. Charaui riu e elogiou Fei.
Então, ele olhou seriamente para Fei e disse: Alexander, você é um dos heróis deste mundo. Por que você valorizaria essa posição inútil na Santa Igreja? Do meu ponto de vista, a posição de bispo deste chamado Santuário do Traje Negro não tem sentido. Por que você não faz parceria comigo e mata esses 3 velhos bastardos Eragantes? Fei olhou para Sharawi e pensou: esse cara queimou a sua cabeça usando sua própria chama celeste roxa durante a batalha anterior. Você deveria estar feliz por eu não estar ajudando esses 3 a capturá-lo e até encontrei uma desculpa para ajudá-lo a escapar. Afinal, ainda sou o bispo do Santuário do Traje Negro. Do seu lado, você ainda quer mais e está tentando me fazer rebelar. Devo dizer que você é muito ingênuo ou simples ou tolo. No entanto, os 3 membros da Santa Igreja ficaram imediatamente nervosos depois de ouvir isso. Fei não sabia que ele não era menos estranho aos olhos desses 3 oráculos de execução em comparação com Sharawi. Pela informação que obtiveram, Kalina sabia que a cabeça do rei de Shembord estava bagunçada. Por uma mulher insignificante, ele se atreveu a batalhar com a igreja da região norte e matou vários sacerdotes e cavaleiros sagrados de alto nível. Não há como esse homem ser são. Se esse louco enlouquecer novamente e ficar com Sharawi, nós 3 estaremos com problemas, pensou Kalina consigo mesmo. Hail the King, capítulo 980. Hail the King, capítulo 980. Acabar com isso. Se Fei soubesse o que esses 3 sacerdotes estavam pensando, ele poderia estar com tanta raiva que vomitaria um pouco de sangue. Vendo Fei não responder, Sharawi riu e continuou persuadindo. A Santa Igreja parece moral superficialmente, mas eles são apenas um bando de hipócritas. Eles estão enganando as pessoas inocentes usando o nome de deuses, e as usam para fazer atos obscuros e sem vergonha em benefício de si mesmos. Nos últimos 1000 anos, eles mataram qualquer um que se opusesse a eles e incendiou nações. Os 3 grandes impérios na região central são chamados de hereges desde que descobrimos o plano maligno da ilha de Sicília de tentar dominar o continente e escravizar todos os seres humanos. Eu diria que a Santa Igreja hipócrita é o maior herege que existe. Eles são cruéis e perversos, planejaram 1000 anos e estão tentando usar os humanos como sacrifício para o ritual. Eles são doentios. Você ainda se lembra do que aconteceu na capital de Leão há 1 ano e meio? Aquela vasta acumulação de poder sagrado. Cale-se. Pare de falar. Droga. Ao ouvir tudo isso, Kalina e os outros 2 oráculos gritaram com expressões pálidas. Fei ficou surpreso com as palavras de Sharawi e pensou em quando ele foi preso dentro do triste suspiro da graça divina na igreja na capital de Leão. No momento em que ele estava prestes a irromper, essa matriz de nível divino foi fortalecido por uma vasta e aterradora quantidade de poder sagrado que explodiu para fora da igreja, trancando-o de volta para dentro. Toda a região norte de Azeroth não conseguia imaginar esse nível de energia, mesmo um sacerdote de nível semideus não poderia liberar repentinamente esse nível de poder com as dezenas de milhões de fiéis dentro da capital de Leão. Naquela época, Fei sentiu vagamente que algo estava errado, mas ele não pensava muito nisso, pois tinha coisas mais importantes para lidar. Pouco depois desse incidente, o escritório de cartas relatou ao rei que todos os membros da Santa Igreja dentro da capital de Leão, independentemente de sua posição e idade, desapareceram e não puderam ser encontrados, e novos rostos assumiram o controle.
naquela época, Fei simplesmente pensou que os tomadores de decisão da Santa Igreja estavam enfurecidos por ele ter escapado e desabafaram sua raiva contra os sacerdotes comuns, removendo-os, mas agora parecia que havia mais. Além disso, houve a reação do imperador Juninho de Leão. Todas as perguntas na mente de Fei começaram a esclarecer depois de ouvir as palavras de Charaui. Parecia que velas foram acesas e a luz brilhava através da névoa intensa. Será que o surgimento da vasta quantidade de poder santo revelou alguns segredos sobre a Santa Igreja? Além disso, a Santa Igreja atacou repentinamente os três grandes impérios na região central. Foi realmente o que Charaui disse. As famílias reais desses três impérios obtiveram os segredos da Santa Igreja, que esta organização não deseja que seja divulgada. Vendo que Fei foi movido, Charaui ficou emocionado e bateu no ferro enquanto estava quente. Ha ha ha! Agora, a Santa Igreja está sendo atacada pelo clã Dragão. Depois de quase 4 meses, eles parecem não conseguir avançar e estão com um grande problema. Eles não conseguem gerenciar tudo no momento. Esta é a oportunidade perfeita para remover esse tumor venenoso para humanos. Rei de Shenbord, você é uma figura valente e tem o título de Imperador Humano do Norte. Você é admirado e adorado por dezenas de milhões de pessoas na região norte. Você não está disposto a fazer algo pela humanidade. A Era do Caos está chegando e as outras raças estão aparecendo. Os seres humanos estão em um momento crítico. Você não vê isso? Junte-se a nós. Vamos romper as barreiras e iluminar todos os crimes que a Santa Igreja cometeu, criando paz e longevidade para os seres humanos. Dessa forma, você provará sua força e seu título como um jovem Lorde da Justiça. No final, Charaui ficou muito sério e sua voz soou como o sino da justiça. No entanto, o resultado decepcionou esse jovem Lorde. Após a surpresa inicial, o rei de Shenbord se acalmou rapidamente e não foi afetado por seu discurso. Um dia, você se juntará a nós. Ha ha ha! Rei de Shenbord, eu já sei que tipo de pessoa você é. Charaui não ficou desapontado. Com uma luz mística brilhando em seus olhos, ele olhou para Fei e disse seriamente: agora, a Santa Igreja já guardou a máscara e a capa, e tenho certeza de que você sabe o que está acontecendo na região central de Azeroth. Muitos guerreiros não estão dispostos a se tornarem capangas da Santa Igreja, e todos são nomeados hereges. Eles são mortos ou capturados vivos e torturados. Exceto pelos sacerdotes e cavaleiros sagrados, a Santa Igreja não permite que outros mestres sobrevivam neste continente. Ha ha ha! Um homem como você é diferente, e você será o alvo deles em breve. Ha ha ha! Fei suspirou depois de ouvir isso. Ele sabia que Charaui não o estava ameaçando. De fato, a partir das informações que o escritório de cartas lhe deu, as ações da Santa Igreja na região central foram ainda mais cruéis e mais sangue frio. No entanto, Fei tinha princípios e disciplina, e ele tinha seu próprio jeito de fazer as coisas. Além disso, Charaui não sabia as razões de Fei por que ele estava fazendo essas coisas. O rei balançou a cabeça levemente e disse: você pode ir agora, Charaui. Não sei qual é sua verdadeira intenção, mas minha opinião sobre você aumentou depois de ouvir o que disse. Vai. Embora eu não possa acompanhá-lo, posso salvar sua vida. Nos próximos 10 minutos, você pode escapar o mais longe que puder, eu posso atrasar esses 3 para você. Tudo o que vier depois será baseado na sua sorte.
Quando Fei disse isso, sua aura mudou. Uma poderosa repressão que somente os mestres podiam sentir apareceu na área. Essa pressão foi aplicada instantaneamente aos 3 oráculos, e o ar ao redor deles ficou espesso como geleia. As expressões nos rostos de Kalina, Henning e Stoltenberg mudaram à medida que sentiam uma supressão sem precedentes, todos sentiram a asfixia. Eles nunca se sentiram assim desde que chegaram ao pico e se tornaram lords da classe Sol. No momento, eles até tiveram dificuldade em se mover. Como resultado, os 3 tiveram que usar seu poder sagrado ao mais alto nível para combater essa pressão. Nesse ponto, até Kalina, que parecia genial, mas era verdadeiramente arrogante, tinha que admitir que o poder do rei de Chemborg superava em muito suas estimativas. No entanto, depois que Fei disse isso, Sharawi não planejava sair. Ele balançou a cabeça em decepção e murmurou: parece que aquele cara está certo. Alexander é heróico e corajoso, mas sua visão não é ampla o suficiente. Então, em vez de recuar, Sharawi correu para a frente e deu um soco. Chamas celestes roxas explodiram instantaneamente, alvejando o espaço entre Fei e os 3 oráculos de execução. Bum! Um dragão de chamas roxas rugiu, e parecia que o céu estava prestes a cair e o chão estava prestes a quebrar. O ar espesso foi quebrado e a pressão criada por Fei foi quebrada. Kalina e os outros 2 instantaneamente se sentiram aliviados, e agora podiam contra-atacar. Ninguém sabia o que esse Sharawi louco estava fazendo. Depois de fugir por tanto tempo, já estou entediado. Hoje vou acabar com isso. Sharawi riu e chamas roxas saíram de seus olhos. Seu corpo se transformou em um raio, e um machado gigante apareceu em suas mãos enquanto ele acenava. Com uma atitude selvagem de batalha, ele atacou Kalina, que era o mais forte entre os 3 oráculos de execução. Esse golpe de machado foi tão poderoso que uma luz brilhante apareceu na lâmina e um forte vento foi criado. Apenas uma linha roxa fraca foi deixada no ar. O machado era tão rápido que sua sombra nem podia ser vista. Parecia que o espaço estava aberto. A força de um jovem lorde foi completamente demonstrada.